Eu tenho uma informação científica que fala sobre isso aí. Mas é o seguinte, como que o pai e a mãe devem lidar com uma criança que tem que manifesta isso? Primeiro, não precipitar nada, porque existe alguns pais que ficam angustiados até para tentar, vamos dizer assim, resolver o problema da criança e quer levar uma terapia hormonal e já vai pensando em cirurgia de redesignação sexual. Bom, primeiro tem que esperar. Alguns estudos mostraram de que muitos jovens que tiveram esta sensação de estarem no corpo errado, com o passar da adolescência, elas mudaram. Isso não tem a ver com a fase da vida também? Houve uma correção. Existe ali na pré-puberdade, no início da puberdade, da adolescência, é comum alguns jovens terem uma certa dúvida, ou por insegurança, ou por uma estima complicada, ou conflitos importantes na cabeça da criança, né? Ela não aprendeu a formar sua identidade direito, como ser humano, nesse sentido, né? Não sabem se proteger, são frágeis, são vulneráveis, então elas podem ter uma dúvida, será que eu sou isso? Será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? Será que eu sou lésbica ou não? Então, com o avanço da adolescência, chegando perto da vida adulta, muitos desses jovens, eles saem desse estado emocional de conflito e ajusta o biológico ao psicológico. Né? Alguns sim, alguns não. Agora, é verdade, então nós temos que pensar o seguinte, se faz uma guerra danada, a mídia faz uma guerra, né, com uma exacerbação, essa palavra, um aumento, uma magnificação desse assunto, né, que é um exagero. É uma minoria, né? Seja lésbica, gay, é uma minoria. Eu tenho um estudo aqui feito nos Estados Unidos, só para mostrar uma questão de estatística aqui, rapidinho eu vou mostrar para vocês. Ele fala o seguinte, olha aqui, está aqui, ó. Esse estudo eu li ontem de um site americano, uma pesquisa feita pelo Gary Gates, do Williams Institute, ligado à Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, fala que nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, 1,8% são homens e mulheres bissexuais, 1,1% são gays e 0,6% são lésbicas. Vamos pensar, qual a população do Brasil? 200 milhões de habitantes? 200 milhões. Então, o que seria 1,1, isso naqueles países? Vamos pensar que o Brasil tivesse isso. 200 milhões de seres humanos nesse país. Né? Se for 10%, seria 20 milhões. Então, 1%, 2 milhões. Né? Então, o que é 2 milhões com 200 milhões? Então, a gente tem que pensar de que esse tipo de conduta, seja a transgeneridade, enfim, é uma minoria. A gente tem que pensar assim, bom, a ciência não sabe explicar ainda bem isso aí. Eu li recente agora uma publicação desse mês de outubro de uma psicóloga da Universidade de Washington e que ela acompanhou algumas crianças transgêneras, né? E não se sabe ainda explicar o que é isso, né? Por que acontece isso. Então a gente sabe que tem uma genética não explica essas coisas. Por exemplo, estudos feitos, agora vou falar de homossexualidade, dar um pulinho na homossexualidade e volto para cá, da identidade de gênero. Então, estudos feitos com gêmeos univitelinos, né, uma parte ficou homossexual e outra parte não. Então, a genética não é um fator determinante, né, para questões ligadas. Não se pode dizer que a pessoa tem geneticamente determinada a identidade de gênero. Porque também existe uma outra coisa que a ciência está estudando muito agora, chama-se epigenética. Quer dizer, o gene ele determina o que você vai fazer, o que você vai ser, uma função do corpo. Né? O gene predispõe para a pessoa ter um tipo de comportamento. Por exemplo, se você teve um pai alcoólatra, alcoólico, geneticamente você tem mais propensão para ter alcoolismo do que uma criança, filho de pais que não tinham alcoolismo na história. Agora, a genética, como eu disse, não é uma condenação, é uma propensão. Porque a epigenética é a maneira como o gene vai se expressar. Né? Então, a epigenética influi, por exemplo, quando o neném está na barriga da mãe, né, a emoção que a mãe tem, a conversa com o pai, né, com o marido, estresse na família. Passa para a criança. Calor, frio, né, contração muscular. Então, a epigenética é a maneira como fatores ambientais e emocionais interferem na maneira do gene funcionar.
Então, talvez pela epigenética a gente possa entender um pouquinho aí do porquê que algumas crianças têm essa disforia de gênero.